Olá, pessoal! Como estamos fazendo o estudo da NR11, vou fazer essa gravação de aula para resolver o questionário que vocês fizeram referente à aula passada, tá? E aí a gente aproveita e faz mais um estudo aplicado aí de toda a norma regulamentadora. Bom, então a NR11 ela fala do transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Ela dá algumas disposições que o empregador obrigatoriamente precisará cumprir com relação a essas atividades de transportar, movimentar e armazenar materiais, tá? Questão 1 fala o seguinte: quais os riscos a movimentação e transporte de cargas pode oferecer ao trabalhador? Bom, pessoal, então, todo o trabalho de movimentação e transporte de cargas tem que haver um treinamento prévio, né, para que o colaborador saiba a postura adequada, operar as máquinas e os equipamentos, como, por exemplo, a empilhadeira. Então, o treinamento ele é fundamental, porque essa atividade, por mais simples que possa parecer, vai oferecer riscos, né? E a questão está perguntando justamente isso. Quais seriam esses riscos? Então, seriam riscos de acidentes com queda de nível, atropelamento, em razão da operação de empilhadeiras, por exemplo. Então, esses equipamentos têm que vir com sinalização sonora, né? E também pode causar movimentação de materiais, pode causar doenças osteomusculares, né? Que são problemas na coluna, dores, lombalgia. Então, até a postura do colaborador fazer a pega dos materiais, fazer a movimentação e o transporte tem que ser uma postura ereta e ele vai precisar receber um treinamento, né, para saber qual é a forma ideal para poder fazer a movimentação. Então, aqui são alguns riscos, né, que os colaboradores estarão expostos. A NR11 aborda condições de segurança no transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Então, todas as atividades, né, realizadas com transporte e movimentação precisarão estar em conformidade com a ANR. Questão 2. Segundo a ANR11, descreva quais são as exigências para operadores de equipamentos de transporte motorizado. Então, os equipamentos de transporte motorizado são aqueles equipamentos que emitem gás carbônico, que necessariamente precisa de um treinamento, uma capacitação específica, né? Como, por exemplo, a empilhadeira. Então, as exigências são que esses trabalhadores deverão ser habilitados e só poderão dirigir se, durante o horário de trabalho, portarem um cartão de identificação com o nome e fotografia em lugar visível. Então, esse colaborador ele tem que ser habilitado, né? E ele ainda tem que receber uma capacitação da empresa, um treinamento da empresa. E eles têm que portar esse cartão de identificação, que é para evitar o desvio de função. Então, a gente vai ver no momento lá de fiscalizações, inspeções de segurança rotineiras, para evitar o desvio de função, a gente vai identificar o colaborador que pode operar esses equipamentos de transporte motorizado em razão do seu cartão de identificação. Esse cartão ele tem validade de 1 ano, né? E para revalidar, o colaborador precisará passar por um exame específico completo, né? Que é o exame periódico. Então, esse exame é que vai habilitar e comprovar a revalidação do cartão de identificação, tá? O exame é anual e tem que haver essa reciclagem. Questão 3. Você concorda que qualquer trabalhador portador de carteira nacional de habilitação possa dirigir esse equipamento? Justifique sua resposta. É uma resposta pessoal, mas que a gente tem que resolver pautado no item da NR, né? Então, a NR11 ela especifica que nos equipamentos de transporte com força motriz própria, né, que é o equipamento motorizado, o operador deverá receber treinamento específico dado pela empresa, que o habilitará na função. Então, gente, somente
portar a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, não é suficiente, porque essa habilitação, esse treinamento, essa capacitação é um treinamento específico dado pela própria empresa, tá? Inclusive, se o colaborador tiver recebido esse treinamento e mudar de empresa para operar o mesmo equipamento, na outra empresa ele tem que receber uma nova capacitação, porque essa capacitação só vale para a empresa que o treinou, que o capacitou, tá? Então, só a CNH não é suficiente, tem que ter a CNH e o treinamento específico da própria empresa que o treinou. Questão 4. Descreva as principais regulamentações com relação à segurança para o armazenamento de materiais. São muitos, né? Então, eu coloquei aqui só os principais. O que a NR11 fala sobre o armazenamento de materiais? As pilhas de sacos nos armazéns devem ter altura máxima limitada ao nível de resistência do piso, a forma e resistência dos materiais de embalagem, né, para não haver qualquer acidente de vazamento, né? E a estabilidade baseada na geometria, tipo de amarração e inclinação das pilhas. Então, tem que haver um estudo, né, da estrutura da edificação, do piso, da resistência dos materiais, para saber como que vai ser feito esse empilhamento, tá? Tem que ter um projeto, um estudo anteriormente. O piso do armazém deverá ser constituído de material não escorregadio, sem aspereza, utilizando-se de preferência mastique asfáltico e mantido em perfeito estado de conservação. Então, muitas das vezes, os acidentes acontecem em razão da falta de aspereza do piso, né? Então, é necessário que o piso ele seja avaliado antes de ser feito o empilhamento, o armazenamento dos materiais. O material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incêndio, saídas de emergência, etc. Então, eu falei para vocês em sala que os extintores, os hidrantes, eles não podem ser obstruídos. Então, ao armazenar materiais, a gente tem que observar se o local não está obstruindo os equipamentos de prevenção e combate a incêndio e as saídas de emergência. O material empilhado deverá ficar afastado das estruturas laterais do prédio a uma distância de pelo menos 50 centímetros. Então, a gente não pode encostar essas pilhas de materiais nas paredes. Tem que ter um afastamento de, no mínimo, 50 centímetros das paredes. E a disposição da carga não deverá dificultar o trânsito, a iluminação e o acesso às saídas de emergência. Então, a gente tem que ter um olhar preventivo mesmo. Mas, para a gente ter esse olhar preventivo, a gente tem que conhecer as exigências da norma. Por isso que eu falo para vocês a importância de ler, né, as NRs, que é para a gente aprender a ter esse olhar crítico, tá? Questão 5. A atividade manual de carga e descarga de material, uma vez realizada por um só trabalhador, requer grande esforço físico. Dessa forma, que considerações poderiam ser feitas para minimizar essa situação? São muitas, né? Eu coloquei um exemplo aqui, que a NR ela deixa a obrigatoriedade de, na operação manual de carga e descarga de sacos em caminhão ou vagão, o trabalhador terá o auxílio de ajudante. Então, eu coloquei uma exigência da NR11, mas são muitas as considerações, como, por exemplo, um treinamento sobre ergonomia, para que ele saiba fazer a pega ideal, manter a postura ideal, o auxílio de carro de mão, né, para fazer um transporte quando for uma distância maior. Então, são muitas considerações. Questão 6. Qual a distância máxima para o transporte manual de materiais? Então, a NR11 ela deixa claro que a distância máxima é de 60 metros para o transporte manual, sem auxílio de carro de mão, vagonetes e equipamentos motorizados. Então, é de, no máximo, 60 metros. De acordo com a CLT, qual o peso máximo para transporte manual? Eu comentei com vocês, pessoal, que na NR11 não deixa claro qual é o peso máximo para o transporte manual. Por quê? Cada colaborador tem as suas especificidades, tem a sua resistência. A gente fala que trata-se de
características individuais, né? Massa corporal, altura. Então, a NR11 ela não deixa estabelecido. A CLT, que é uma norma muito antiga, tem esse limite, que a gente não vai levar em consideração, porque a gente leva em consideração o quê? A variabilidade individual, né? Mas, para conhecimento, a CLT diz que o limite máximo é de 60 quilos, né? O peso que um trabalhador poderá remover individualmente, e é proibido para mulheres, né, e jovens transportar mais que 20 quilos em trabalho contínuo ou 25 quilos em trabalhos ocasionais, tá? Então, pessoal, sobre o esforço físico, a gente tem que levar em consideração a variabilidade individual. Então, a gente não pode tratar todos os trabalhadores do mesmo jeito, o mesmo peso. Então, a gente tem que levar em consideração a estrutura, a variabilidade individual mesmo, tá? Então, esse aqui é um item da NR. Na NR não coloca o limite de peso, na CLT tem esse limite, né? Mas a gente vai levar em consideração a variabilidade individual para ter um olhar mais preventivo e evitar possíveis adoecimentos ou acidentes de trabalho. Bom, então são essas questões. São essas 7 questões. A gente vai continuar o conteúdo, tá? E aí o vídeo tá salvo e vocês podem fazer a correção das respostas de vocês e complementar com mais itens da NR.